péssimo, resultado justo pelo que foi o jogo, era um jogo para empate mesmo. E assim, desse time do Corinthians a gente pode contestar muitas coisas. Ô Zupa, peraí, era um jogo para empate mesmo? Não, um jogo... Pelo que se os mostrou. 90 minutos, um jogo de empate. Assim como o jogo de... Não, porque ainda tem gol que tá impedido, ainda tem pênalti perdido. Mas... Me perdoem, eu esqueci de falar que no começo do segundo tempo o Donelli pegou um pênalti, seria 2-0, e muito provavelmente a gente já estaria agora falando de outra coisa, né? Sim, no fim eu até acho que o empate foi justo do resultado, assim. Mas é ruim, muito ruim pro Corinthians. Agora, a gente pode falar muita coisa desse time, inclusive da falta de qualidade técnica, inclusive questionar o técnico. O que a gente não pode falar é falta de entrega. Né? O Corinthians, de novo, assim como o último jogo em casa, que foi contra o São Paulo, o time lutou demais, o time brigou demais e, por causa disso, também conseguiu arrancar esse empate no final com um belo gol do Bidu. A gente viu ali, o Bidu bateu no melhor estilo José Silvério, o melhor narrador de rádio que eu já ouvi. A bola veio pedindo me chuta, e ele encheu o pé, fez um belíssimo gol. O gol no começo, o gol do Cuiabá no começo, em que teve uma permissividade do Corinthians, e é um time muito permissivo sem bola, o Corinthians tem dificuldade para encurtar, para diminuir espaço para os adversários finalizarem. O gol fez o Corinthians ter que trabalhar com todos os seus fantasmas, né? Porque tomar um gol no começo... O Corinthians já entrou pressionado, né? Já é um dos piores times do campeonato, já entrou muito pressionado. Ao tomar um gol com 4 minutos, o Corinthians correu na subida o tempo inteiro. E aí teve que lidar, a partir do minuto 4, com a sua ansiedade, né? Lidar com instabilidade emocional, que o jogo já impunha antes e passou a impor mais depois do gol sofrido. Passou a ter que se manter equilibrado emocionalmente e construir ofensivamente, o que é uma grande dificuldade desse time do Corinthians. E aí acabou sendo submetido a todos esses problemas e não conseguiu jogar. Né? O Corinthians conseguiu jogar muito pouco, correu, tentou. Até acho que o Antônio fez alguns movimentos táticos interessantes para o jogo. Por exemplo, hoje ele começou com o Coronado centralizado e com o Garro aberto pela direita. Isso foi bom para o Corinthians, eu gostei, achei que funcionou melhor do que a movimentação antiga, porque o Coronado é um jogador mais agressivo do que o Garro. O Garro tecnicamente é muito bom, mas o Garro bate pouco para gol, o Garro pisa pouco a área, o Coronado está sempre querendo encontrar o chute, querendo encontrar o espaço para ir para a área. O Garro tem um passe muito qualificado, então achei interessante. E aí no segundo tempo ele faz as trocas. Primeiro ele tira o Caetano, que estava muito mal no jogo, errando muitas saídas com 31, 34 minutos, o que claramente era uma alteração também de um técnico que sabia que estava muito perto de ser demitido, né? Tô perdendo de 1-0 com 30 minutos, eu tiro um zagueiro, boto o centroavante, eu sei que o meu tá na reta, que se não ganhar é hoje que cai. E fez a alteração que tinha que fazer. No segundo tempo, ao tirar o Wesley e botar o Mosquito, ele joga o Mosquito para a direita, volta o Garro de 10 e abre o Coronado na esquerda, que é onde o Coronado jogava no Al Ittihad, como meio atacante pela esquerda, para vir para dentro e puxar o pé direito. Então, os movimentos táticos que o Antônio Oliveira fez durante o jogo, e no início do jogo, eles foram interessantes e eles fizeram sentido. Mas é um Corinthians que tem dificuldade de se organizar ofensivamente, ainda mais correndo na subida, na ladeira, como foi o jogo de hoje. Então, é um time com muita dificuldade. Concordo com a sua visão, Marcela. É muito difícil ver o Corinthians apresentar algo, né? A gente fica esperando isso acontecer e acontece muito pouco. E quando o Corinthians faz um jogo mais ou menos, ou um bom jogo, a gente às vezes acha, bom, acho que esse pode ser o ponto de partida para o time melhorar, como foi contra o São Paulo, como foram jogos contra os times fracos da Sul-Americana. Mas na sequência vem outros jogos ruins, né? O Corinthians fez um jogo ruim contra o Atlético Paranaense, do ponto de vista tático e técnico, no final de semana, e voltou a fazer um jogo ruim hoje, embora tenha corrido muito, lutado muito e encontrado o gol de empate. Então, assim, o Corinthians está onde ele deveria estar no campeonato. Pelo que joga, pelo que tem de material humano, a linha defensiva do Corinthians hoje era muito fraca, talvez seja a pior linha defensiva do campeonato, se a gente pegar de nomes. Os jogadores escalados, e são todos jogadores que merecem respeito, claro que sim, mas eles são as últimas opções que o Corinthians tinha do começo de temporada. O Donelli, que foi muito bem, tem que ser elogiado, mas o Donelli, ele era o terceiro goleiro em janeiro, o Léo Maná, era o terceiro lateral direito em janeiro. O Caetano e o Kaká eram os últimos zagueiros do elenco, né? O Corinthians começa a temporada apostando em Félix Torres, Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique como backup ali. Tinha o Caetano e o Kaká ainda.
estão jogando, e o Hugo era para ser o reserva do Palácios, que não consegue jogar, e essa história é uma história muito grave, a gente tem que abordar ela com profundidade daqui para frente, sobre os possíveis erros médicos que comprometeram a temporada do Diego Palácios. Essa é outra conversa. Mas o Corinthians está exposto às suas últimas opções, a problemas técnicos muito grandes. Então, pelo que tem de material humano, pelo que vem jogando e pelo que tem de projeto esportivo, o Corinthians está exatamente onde deveria estar, entre os piores times do campeonato.